Olá, meus queridos alunos do sexto ano A e do sexto ano B do Boêmia Marinho, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Márcia Cristina, do canal História em Retalhos, e a gente hoje vai fazer a correção da atividade que nós deixamos aí, algumas aulas atrás, tá? Então, a atividade que nós vamos corrigir aí na aula de hoje é a atividade do livro de vocês, tá? Estudar História das Origens do Homem à Era Digital. E nós vamos corrigir a atividade número 17 da página 26, tá certo? Então, na página 26, eu pedi para vocês responderem a atividade 17 e 18. E nós vamos começar aí com ela. A primeira questão aí da página 26 diz o seguinte: quais são os períodos em que a história está tradicionalmente dividida, tá? Então, quando eu recebi aqui algumas das respostas, quem me enviou as atividades aí para me dar uma olhadinha, respondeu direitinho. Então, os períodos que nós temos ali a divisão da história são os períodos da história da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e a Idade Contemporânea. E ainda temos o período que os homens viveram antes de desenvolver a escrita, que é chamado período de pré-história, tá? Então, a história mesmo, ela é dividida nas 4 idades: Idade Antiga, Média, Moderna e Idade Contemporânea. E esse período aí, de quando surgiu os primeiros seres humanos até o desenvolvimento da escrita, a gente chama esse período aí de pré-história, tá bom? A segunda questão, é para citar 3 motivos pelos quais há historiadores que criticam essa divisão. Então, quais são esses motivos, Os historiadores criticam essa divisão por privilegiar acontecimentos políticos, deixando de lado os aspectos econômicos, culturais e sociais. Além de tudo, essa história privilegia os acontecimentos da Europa, desprezando outros povos, outras partes do mundo, outras culturas. Então, é como se os historiadores eles levassem em consideração só aquilo que aconteceu na Europa, Não levam em consideração, dentro dessa divisão feita por eles na história, de outras realidades, de outros povos, certo? Então, por isso que nós temos alguns historiadores que criticam esse tipo de divisão. Sem falar, gente, que nós também já mencionamos aqui que uma outra crítica para essa divisão é a relação com a pré-história. Então, nós sabemos que qualquer indivíduo, mesmo que não saiba escrever, ele é capaz e ele produz a história, ele faz parte da história, não é isso? Então, nós vamos observando aí também essas críticas aí para essa questão, tá bom? Então, da página 26, eram essas duas as questões que a gente tinha para a gente poder fazer a correção. A outra atividade que ficou pendente para a gente fazer a correção são as atividades aí da página 28 e 29, tá? Na página 28, a gente já tem na primeira questão uma tirinha. Então, no enunciado da nossa questão, a gente tem lá o seguinte: Calvin, um garoto de 6 anos de idade, é o personagem de uma série de tirinhas conhecida em todo o mundo. Haroldo, que para as pessoas é um simples tigre de pelúcia, é o seu amigo e confidente. O tema central dessa tirinha é o tempo. E aí nós temos aí um diálogo acontecendo nessa tira, Então, Calvin, ele já chega dizendo: "Oh, não, já estamos em janeiro, oh não!" E o seu amigo responde: "O que houve com dezembro? As férias..." essa é a fala de Calvin ainda. "O que houve com dezembro? As férias de verão estão escorrendo por entre nossos dedos como grãos de areia." E aí ele vai dizendo para Haroldo:
Está passando muito rápido, temos que aproveitar nossa liberdade, nos divertir mais, o tempo urge, socorro, socorro. E aí o tigre de pelúcia, né, o Haroldo, ele tá lá dizendo, ó, acho que não vou querer estar aqui no final de janeiro. E Calvin, já é meia hora mais tarde do que era meia hora atrás, corre, corre. E aí sai doido correndo novamente, né? Então, nessa atividade, nós temos algumas questões que servem de reflexão, né, para as nossas interpretações, tá? Então, na primeira questão da tirinha de Haroldo, a letra A, pergunta o seguinte: por que Calvin está tão angustiado e apressado? O que os meses de dezembro e janeiro significam para ele? Então, o que acontece aí para ele ficar assim tão desesperado, né? Calvin já estava aflito no fim do primeiro mês de férias e Haroldo conclui que estaria mais angustiado ainda às vésperas do reinício das aulas, né? Ele ainda chega a falar assim, eu que não quero estar por aqui. Por quê? Porque se ele já está assim, só pelo fato de ter começado em janeiro, aí ele já está preocupado com o que vai ser, né, quando ele descobrir que terminou as férias, né? Então, fica aí a nossa resposta aí para complementar aí só as ideias de vocês, ver aí quem acertou, quem vai trocar alguma coisa, tá bom? Nós temos aí na letra B, Haroldo, diante do desespero do amigo, diz que prefere não estar por perto no final de janeiro. Por quê? Então, o que acontece aí para ele dizer que preferia não estar por perto? E aí nós acabamos já falando um pouco a respeito disso, né? Calvin já estava aflito no fim do primeiro mês de férias e Haroldo conclui que estaria mais angustiado ainda às vésperas do reinício das aulas. Então, nessa questão aí, né, ele já está com essa preocupação. Na letra C, qual é o significado da última fala de Calvin? Você sente a mesma coisa que ele em relação ao tempo? Explique. Bom, nessa letra C, gente, nós temos então, qual o significado? Calvin está percebendo que é impossível deter o tempo e que os minutos estão passando muito rápido e que não podem ser recuperados, tá? Então, nós temos aí, né, essa dificuldade dele a pensar que o tempo está passando, né? Na letra D, ainda da primeira questão, a concepção de tempo presente na tirinha é linear ou cíclica? Eu vi aí que algumas pessoas ficaram com dúvida nessa questão, tá? O que é linear? Vamos observar aí no nosso slide, tá bom? O que é linear? É a concepção do tempo que avança, né? O tempo avança do passado em direção ao futuro. Então, tem uma linha, né, de acontecimentos, tá? Então, nesse caso aí de Calvin, né, o tempo está avançando, então, de dezembro, né, até o início das férias, né, até em direção ao futuro, que já é janeiro, fim de férias. Então, o fato das férias acontecerem todos os anos, a gente sabe que todos os anos a gente tem férias, né, não significa dizer que é considerado cíclico, tá? Então, a gente precisa prestar atenção a isso para a gente não confundir. Na historinha aqui de Calvin, ele não considera como um período que é cíclico. Ele não fica pensando assim, mas se acabar essas férias vai ter uma próxima, né? Não, as férias, ela é para ele algo finito, que vai acabar, né? Então, por isso, a gente diz aí que é a concepção de tempo dessa história dele aí, é a concepção linear,
Então tem começo, meio e fim, tá bom? Se fosse cíclico, ia voltar a acontecer. Então acontecia, terminava, acontecia de novo, terminava, acontecia de novo, mas não é assim que funciona, tá bom? Na questão 2, preste atenção aí na questão 2, porque nós temos uma letra de uma música, tá? Então, nessa música aí, né, de um grupo aí de músicas infantis chamado Palavra Cantada, ele diz o seguinte: antigamente eu tinha um nome tão bonito. Antigamente ela era minha mãe. Antigamente eu era a filha mais querida. Antigamente eu vivia de verdade. Agora estou aqui, tão só, coberta pelo pó. Ela dizia que não ia me esquecer, que eu sentia como sente um bebê. Me defendia quando me maltratavam, me defendia quando me tratavam mal e até brigava com quem zombava de mim. E agora vai me dar, só ocupa o lugar. Trocava minha fralda mais de 20 vezes, me desbotei de tanto ela me dar banho. Passava em mim um vidro inteiro de perfume, depois me maquiava como sua mãe. E agora estou com tanto medo voltar a ser um brinquedo. Então, nessa letra da música aí, tem uma história que é contada, né, sobre uma boneca, tá? E as questões aí relacionadas à atividade, número 2, vão fazer as perguntas refletirem a respeito, né, desta música. Então, a primeira pergunta: a boneca lamenta uma mudança importante em sua existência? Que mudança foi essa? O que aconteceu aí com essa bonequinha para fazer ela ficar assim tão tristonha, né? Então, nessa pergunta aí sobre a boneca, né? A boneca está lamentando ter perdido a importância, né? A sua dona já não está dando mais tanta importância para ela, não está cuidando tanto dela como antigamente cuidava, né? No passado ela era tratada com carinho e agora ela é deixada esquecida em um canto, tá? Então é um sentimento assim de tristeza por parte da boneca. Na letra B, na sua opinião, né, na opinião de vocês, o que causou essa mudança? O que causa essa mudança, né, de comportamento quando a gente deixa as bonecas de lado, né? Então, podemos dizer que a dona da boneca provavelmente cresceu, deixou de se interessar pelos brinquedos, deixou de se interessar pela boneca e por isso a boneca ficou lá no cantinho do quarto ou no cantinho da casa sem nenhuma, né, utilidade, tá bom? Então, essa letra B aí, a resposta, ela deve ser com base nesse pensamento, tá bom? A letra C. Vocês passaram por transformações desde que entraram na escola. Contém as mudanças que aconteceram nas suas vidas, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o presente. Então, nessa questão aí, né, é para vocês contarem sobre que mudanças aconteceu na vida de vocês. Então, vocês vão lembrar e vão escrever um textozinho falando sobre essas mudanças, né, que aconteceu. É pessoal, né, gente? Então, a resposta, cada um vai ter a sua, vai descobrir quais foram as mudanças mais importantes, né? Você entrou na escola com o cabelo mais comprido, você usava óculos, você morava com seu pai, com sua avó, né? Então, o que foi acontecendo durante esse período, né, e que foi importante até, né, os dias de hoje, tá? A letra D da questão 2. Podemos dizer que a música é sobre o tempo? Justifiquem. O que vocês acham aí? Essa música fala aí sobre a boneca, mas também fala muito na palavra antigamente. Isso tem relação com o tempo? Tem, não é, gente?
Então, a música é sobre o tempo. Os autores da canção, por intermédio da boneca, mostraram a transição da infância para a puberdade, para a época da adolescência, né? Então, nós sabemos que quando a gente entra nessa fase da adolescência, nós já não vamos querer os mesmos brinquedos, as mesmas brincadeiras, as mesmas atividades que a gente queria fazer, né, anos atrás, tá bom? Então, a questão aí da letra D do número 2 é sim, tá? Agora, gente, eu pedi que vocês também respondessem a questão 3 da página 29, só até a 3, tá? Na questão 3, a gente tem essas imagens, ó. Observe o que tem em cada uma delas, tá? A primeira imagem aí é uma capa de revista, a segunda é de uma festa, né? A festa do Dia dos Santos Reis. A terceira de uma cidade, né? Uma cidade de Ascalon, invadida por ratos. Então, a gente tem aí uma imagem aí retratando a respeito disso. A quarta imagem é de uma mulher indígena, né, pintando ali o rosto com genipapo, ó, gente, pintando o rosto com genipapo. A quinta imagem é um decreto-lei, né, da Lei Áurea, né, quando extinguiu aí, aboliu a escravidão no Brasil. E a imagem 6, que são os pilares do templo de Zeus, na região da Grécia, tá? Então, essas imagens aí, vocês vão ter que observar e identificar agora. Na letra A, quais manifestações e objetos mostrados nas imagens podem ser usados como fontes de pesquisa histórica? Por quê? Será que nós podemos usar para pesquisar e para descobrir alguma coisa da história com aquela capa de revista lá de 1909, a número 1? Podemos? E a número 2, sobre as festas lá dos Santos Reis. Será que nós podemos também estudar alguma coisa da pesquisa, fazer uma pesquisa histórica sobre a festa dos Santos Reis? Número 3, será que nós também temos como fazer alguma descoberta da história daquela cidade ali invadida por ratos? Sobre os índios, sobre a escravidão do Brasil através desse documento. Então, nós temos nesses tipos de imagens aí, revela que a gente pode, né, utilizar isso aí como fonte de pesquisa histórica, sim, tá? Pode e deve. E aí, por quê? Eu quero chamar a atenção de vocês aí, ó, que todos os objetos das fotos aí podem ser usados como fontes históricas, pois trazem informações sobre vários aspectos da sociedade humana em diferentes períodos. Então, a gente tem aí uma imagem que é de 1909, a gente tem a festa lá que é de 2014, a gente tem a outra imagem aí produzida na Itália, mas é do século XIII. Então, são de épocas diferentes, mas cada uma tem uma informação importante para passar, tá bom? A letra B da terceira questão era para classificar as fontes históricas mostradas nas imagens como materiais ou imateriais. Vamos lembrar aí que nós já explicamos a respeito disso? As fontes materiais são fontes que eu posso tocar, pegar, sentir, ver a textura, né? Ver que material foi feito. Então, essas são fontes materiais. As fontes imateriais eu não posso pegar, mas eu posso aprender, eu posso ensinar, eu posso fazer esse tipo aí, né, de história também acontecer, tá? Então eu posso ensinar, aprender com outras pessoas e ensinar para outras pessoas. Então, de cada uma dessas imagens, a gente vai ter que identificar se é uma fonte material ou imaterial, tá bom? Então vamos ver. A primeira imagem. Observem aí a primeira imagem, o que é? É uma capa de revista.
Eu posso pegar uma capa de revista? Posso, né? Então, essa é uma imagem, uma fonte de imagens material, porque embora a gente tenha que tomar todo o cuidado do mundo quando a gente for pegar um material histórico, para a gente ter o cuidado de não estragar, não ter nenhum tipo de dano, para preservar, porque é um material geralmente antigo, é um material que eu posso pegar, certo? Então, a questão 1 é material, beleza? A questão 2, a festa. Eu posso pegar uma festa, gente? Não, né? Não vou poder pegar, mas vou poder aprender como é que funciona, o que eu preciso fazer, como é que a gente faz. E eu posso ir perguntando isso às outras pessoas, e eu posso também ensinar, né, essa maneira de fazer a festa, para que outras pessoas também aprendam e continuem fazendo, tá bom? Então, a festa aí dessa imagem número 2 é uma fonte imaterial, tá bom? Questão aí número 3 também é material, tá? Então, a gente tem aí, na verdade, uma pintura aí que foi feita, um afresco. Então, eu não tenho como, né, ensinar alguém. Eu tenho como pegar, como ver como é que foi feito, como foi produzido. Então, é uma fonte que a gente chama aí de fonte material. Na 4, a mulher fazendo aí a mulher índia fazendo a pintura. Eu posso pegar? Posso? Posso pegar a pintura? Não posso. Eu posso aprender com a Índia como é que eu faço aquela pintura, que material ela usa, como é que ela faz lá com o jenipapo, para ela poder tirar a tinta do jenipapo, para ela pintar o rosto. Então eu posso aprender, certo? E posso ensinar outras pessoas também. Então, número 4 é imaterial. Número 5. Número 5 é o decreto-lei da princesa Isabel, que assinou e deu a liberdade aos escravos aí do Brasil em 1888. Eu posso pegar esse decreto-lei, né, esse papel assinado pela princesa, eu posso pegar? Posso. Então, é uma fonte material, certo? Então, quem mexe nesses documentos antigos, precisa de estar todo equipado, o espaço tudo limpinho, direitinho, com luva, com máscara, tudo para não estragar, não ter um prejuízo maior para, né, danificar o documento original. Mas eu posso pegar, certo? Já o número 6, o que nós temos aí? Quem é que lembra aí o que nós falamos que é esse número 6? No número 6, nós temos aí uns pilares do templo na Grécia. Então, eu posso pegar esses pilares, eu posso pegar essas paredes dessa construção aí? Posso, não é, gente? Então, eu posso porque é uma fonte material. Posso pegar, posso olhar, inclusive tem gente que, né, por mais que tenha, né, vigia, policiamento e tudo, vai lá e ainda, né, futuca para tirar uma pedrinha, achando que está fazendo uma coisa importante. Mas já pensaram se todo mundo fosse tirar uma pedrinha das pirâmides lá do Egito? Se todo mundo fosse tirar uma pedrinha de uma caverna daquelas antigas, onde encontraram os primeiros fósseis aí dos seres humanos, já ia ter acabado com tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que preservar, cuidar para a gente ter aquele material disponível para que outras pessoas possam também conhecer e ver, certo? Então, a questão 3, né, ela termina aqui e a gente, né, vai estar encerrando essa parte aqui da correção com uma mensagem.
Os desafios da vida existem para nos tornar mais fortes. Por isso, não se acanhem diante da adversidade. Levantem a cabeça e mostrem aquilo que vocês são capazes, queridos alunos. Vocês são pessoas estudiosas e determinadas, e esse é o segredo do sucesso. Cada um de vocês pode e deve e vai conseguir estudar e fazer as atividades e vai ter sucesso, tá? Confio em vocês, pois sei o quanto vocês se esforçam dia após dia. Sei o quanto os pais de vocês também têm ajudado a participar das atividades, tá? E parabenizo, tá bom? Tenho muito orgulho de cada um de vocês que estão se empenhando e quero que continuem se empenhando ainda mais, tá bom? Um beijinho, gente, em cada um de vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Se precisar sair, use máscara, tá? E a gente vai, colocar aí um outro material com a atividade que nós passamos aí também, tá? E que ainda não foi corrigido. Então, a segunda parte aí da correção da atividade, a gente coloca logo aqui em seguida. Tchau, tchau.